introdução, né? Conforme eu mencionei, a gente vai a ideia é que esse curso seja mais prático, né? Mas como eu gostaria de falar sobre alguns conceitos primeiro, e eu não tenho um quadro, eu não estou cara a cara com vocês, eu montei esses slides, mas eu prometo, né, que o curso vai ter uma cara mais prática do que só ficar passando slide, né? Beleza. Então, introdução, vamos lá. Eu sempre começo falando sobre linguagens de programação, né? Eu digo isso mais para as pessoas terem uma ideia, né, sobre o universo no qual elas estão entrando, né? Porque muitas vezes a gente começa a ensinar linguagens de programação e os alunos eles até aprendem, né, a fazer programas, apertar um botão lá e o programa começar a rodar, mas os alunos às vezes não entendem toda a sistemática que tem por trás daquilo, né? Então eu gosto de discutir sobre isso porque você tem linguagens de programação funcionando em esquemas diferentes, né? E é importante você saber qual esquema que a sua linguagem de programação funciona, né? Para você saber o que você pode esperar dela, não é verdade? Então vamos lá. Existe toda uma área na ciência da computação para estudar as linguagens de programação, estudar a evolução das linguagens, os recursos, né, a classificação das linguagens diante de critérios diversos, né? Existem N formas aí de classificar as linguagens, né? Aqui eu estou me atendo a uma classificação quanto ao funcionamento em termos de execução, né? Então, o que que acontece? As primeiras linguagens que surgiram, né? Primeiramente surgiu lá, né, a programação em Assembler, né? Ela veio para substituir a programação em linguagem de máquina, né? Inicialmente as pessoas faziam programas, né, na linguagem da máquina, programando diretamente com zeros e uns, né? Bit para lá, bit para cá, né? E o negócio era um inferno, né? Você tinha que saber exatamente qual era a sequência de bits para você dar as instruções que você quer. Imagina você programar, né, com bits diretamente, né, com os zeros e uns ali na máquina, né? Infernal, né? Aí surgiram, né, as linguagens de montagem, né? Surgiu o Assembler, né? E que substituía, né? Em vez de você simplesmente programar diretamente com zeros e uns, você dava comandos em Assembler, né? Mas esses comandos estavam bem próximos, era praticamente uma tradução dos bits para um termo em inglês para dizer o que ele fazia, né? Então, por exemplo, você tinha lá a instrução add, né? A instrução add era simplesmente equivalente à instrução, né, em binário para você somar o valor de dois registradores, etc. Né? Que ainda era um inferno para se programar, né? E aí, então, o pessoal percebeu que podia tentar facilitar a vida um pouco mais de quem construiu os programas, e assim surgiram as linguagens de programação, né? As primeiras linguagens foram as linguagens compiladas, né? E elas tinham um esquema que era o seguinte: o pessoal que criava a linguagem, eles criavam um conjunto de instruções válidas, né? Então existe um conjunto de comandos, né, que são válidos que você pode usar para dar instruções ao computador sobre como executar as tarefas, né? Beleza. Então você escreve um arquivo com as instruções válidas, né? Você escreve ali algum tipo de script com as instruções válidas e você vai então ter um programa para fazer a tradução dessas instruções válidas que geralmente seguiam a língua inglesa, né? A língua internacional, né? Faziam a tradução dessas instruções, né, válidas numa determinada linguagem, né, para a linguagem da máquina, né? Saíam lá um programa executável cheio de zeros e uns, né? E esse programa especial ele é chamado de compilador, né? Então a ideia é que o compilador ele faz a compilação, né, das instruções que estão no arquivo fonte, né? Você escreve lá as instruções, né? Quero que você faça isso, 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 isso. Você vai descrever isso usando as instruções válidas que a linguagem te dá. O compilador vai pegar isso e vai trazer dessa linguagem, né, que é mais natural aos seres humanos, para a linguagem da máquina, né? Vai gerar um programa executável lá, né? Zeros e uns, né? Chamado ao sistema, enfim. Aí existem N complicações envolvidas aqui nesse processo de compilação, né? Aqui tem uma bruxaria absurda, né? Mas nós não estamos interessados na bruxaria, né? Pelo menos não nesse tipo de bruxaria. Né? Se alguém souber alguma bruxaria para tirar encosto, eu estou interessado. Mas enfim, nesse tipo aqui não. Então, o compilador ele vai gerar um programa executável. E esse programa executável, ele é chamado executável porque ele consegue executar instruções por conta própria, em princípio, né? Então, quando você gera um programa executável, você vai lá, dá um duplo clique nele, ele abre e começa a executar lá o que ele tem que fazer para você. É isso, né?
Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu tô mudando para cá para ver se alguém levantou a mão, né? Nada prático isso, né? Mas tudo bem. Enfim. Ah, pessoal, esse negócio de levantar a mão tá meio complicado, né? Você pode levantar a mão se você quiser, faz questão de mostrar que é educado, mas pode me interromper logo de uma vez, né? Porque esse negócio de eu ficar mudando toda hora aqui. Enfim, né? Interrompe logo. Aqui é Brasil, né? A gente é mais informal mesmo. Beleza. Então você tem um compilador para fazer essa tradução. É, O compilador é um programa executável também. Vocês conseguem entender isso? Então, o compilador ele é um programa, né? Ele é um programa como qualquer outro, entre aspas, só que a função dele é traduzir, né? Um arquivo que tem instruções, né? Numa determinada linguagem de programação para a linguagem da máquina, os bits, bytes, né? Os zeros e uns lá, gerando um programa executável, né? E aí o que acontece? Quando o compilador faz a tradução, né, das instruções para o programa executável, né, a tradução para a linguagem de máquina, ele pode usar algum tipo de otimização. Né? Então, por exemplo, às vezes você dá instruções que estão meio, digamos assim, não foram feitas da maneira mais inteligente possível. Né? Então, por exemplo, às vezes você pega o valor da variável e multiplica por 2. Aí você não faz nada e logo em seguida você divide o valor por 2. Né? Ah, peraí, você pegou o valor, multiplicou por 2, não fez nada com ele, já dividiu por 2. Né? Então, por que você multiplicou por 2 se você não fez nada e já dividiu por 2? Então, o compilador ele pode ir lá e cancelar essas operações e não fazer nem essa multiplicação nem essa divisão. Né? Ele consegue otimizar o código para você. Né? Se você faz algumas operações de um jeito não muito esperto, ele pode tentar, na hora de gerar o executável, fazer a coisa de um jeito mais esperto. Né? Então, há algum nível de otimização ali. E existe também a otimização, vamos dizer assim, no nível mais baixo, no próprio nível de execução. O compilador, ele decide, né, como é que vai ser feita ali toda a sistemática de pegar os valores da memória para o registrador na CPU, pegar o estado, levar para a memória. Isso tudo fica transparente para a gente que está programando. A gente não vê como isso vai ser feito, mas o compilador ele pode fazer até isso de forma automatizada. Né? Então, você pode usar algum nível de otimização. Alguns compiladores, né, por exemplo, o compilador GCC, que alguns devem estar acostumados a usar, que é o compilador, por exemplo, que muitos usam com ferramentas como CodeBlocks em C, ele permite até você especificar um nível de otimização. Né? Você pode usar um nível baixo de otimização de código ou um nível alto de otimização de código. Né? Enfim. E uma coisa importante de você entender é que esse programa executável, né, que ele é gerado, ele é dependente da arquitetura onde ele foi gerado, né? Então, aqui o compilador ele vai gerar um programa executável, mas esse executável ele depende da arquitetura por onde esse compilador foi usado. Então, por exemplo, se você fez um programa no Windows, né, passou o compilador, ele vai gerar um programa executável para o Windows. Se você tentar pegar esse mesmo programa executável e tentar rodar em outro sistema que não seja compatível, por exemplo, no OS, no Linux, no Unix qualquer, ele, em princípio, não vai funcionar. Né? Ele não vai funcionar nativamente. Ah, mas eu conheço fulano que faz uma gambiarra usando sei lá o que ele consegue rodar. Não, beleza, mas aí o fulano fez a gambiarra. Mas nativamente ele não vai rodar, né, numa plataforma que não seja compatível. Né? Então, esse programa executável ele é dependente da arquitetura. Né? Então, por exemplo, se você tem um Windows 64 bits, né, fez a compilação, ele vai gerar um executável, né, que vai funcionar no Windows 64 bits. Mas aí, se você levar numa máquina com Windows XP, sei lá, de 32 bits, o programa não vai funcionar, né, porque você gerou numa arquitetura para 64 bits, aí você levou para um computador de 32 bits, já não é compatível, né, enfim. Então, esse programa executável ele depende da arquitetura, né, para onde ele foi gerado, né? Então ele não vai funcionar nativamente numa arquitetura diferente, né, para a qual não haja compatibilidade, né? Agora, conforme eu disse, né, as pessoas podem dar jeitinhos, né? Você pode fazer algumas gambiarras. Ah, a gente pode usar um emulador para conseguir emular uma máquina e rodar. Pode. Ah, a gente pode instalar uma máquina virtual lá no Windows para eu conseguir rodar o Linux. Pode. Ah, eu posso rodar o Wine lá. Pode. Né? Enfim, é por isso que eu usei a palavra nativamente. Beleza.
Ok, alguns exemplos de linguagens compiladas. Alguém pode me dar um exemplo de linguagem compilada? Java. Java? Quase. Eu vou falar sobre o Java. C é um bom exemplo. Alguém digitou alguma coisa lá? Java, tá, sim, o Java mais ou menos, eu vou falar sobre o Java, né, sim e não, o Java é sim e não, ele é compilado, mas não é, mas vamos lá. Algum outro exemplo? Tá, C, né, é a melhor das linguagens, né, brincadeira, né. Então, alguns exemplos de linguagens compiladas aqui que a gente tem, C, né, C++, né, que C++ é como se fosse uma evolução da linguagem C, né? Onde foram incluídos vários recursos interessantes, como orientação a objetos, etc. e tal. A gente tem o famoso Fortran, né? Pessoal aí da engenharia, né? Que ainda usa muito Fortran até hoje, né? Que é uma das primeiras linguagens lá, né? Compiladas, né? Anterior até à própria linguagem C. Pascal, né? Que veio depois, mas enfim, meio que morreu já. E o Delphi, que está quase morto, né? Mas ainda tem gente que usa. Tem outros exemplos também. Aqui foram as que vieram na minha cabeça lá, não. As mais populares são essas aí, né? Mas tem outros exemplos, claro. Ok, avançamos. Um outro paradigma é o paradigma das linguagens interpretadas, né? Então, as linguagens interpretadas, elas têm um funcionamento um pouquinho diferente, né? As linguagens interpretadas, elas vão funcionar da seguinte forma, né? Você novamente tem um conjunto de instruções válidas, né? Que você vai escrever lá no arquivo, vai escrever um arquivo lá com todas as instruções que você quer que o programa execute, né? E você vai dar esse arquivo como entrada para um programa especial, né? O nome desse programa é interpretador, né? O que o interpretador vai fazer? Ele vai fazer o que a gente chama de interpretação. Claro, né? Interpretador, né? Mas a ideia é que ele vai pegar o arquivo e ele vai interpretar as instruções do arquivo fonte uma por uma e ele vai executar ele mesmo as instruções. Ou seja, não vai gerar um programa executável. Percebam a diferença dos paradigmas, né? Na linguagem compilada, aqui você tem um compilador que ele recebe o arquivo fonte, faz a tradução e gera o programa executável. Pronto, o programa está lá. Quando você quiser executar, você dá o duplo clique lá no programa, ele vai lá e executa, faz o que tem que fazer. Aqui, a sistemática é um pouco diferente, né? Não existe a geração do programa executável, né? O próprio interpretador, ele lê o arquivo e executa, né? Na hora, ali na hora, just in time. A parada ali é dinâmica, entendeu? Um papo reto, é dinâmico, né? Então, quando você quer executar o programa, você dá o arquivo fonte para o interpretador e ali na hora ele lê linha por linha do arquivo e executa linha por linha. Deu para entender o esquema? Alguém ficou com alguma dúvida sobre a diferença entre os dois esquemas? Num você gera o programa executável e no outro esquema você não gera o programa executável, mas o próprio programa ele vai fazer a interpretação das linhas e vai executar ali na hora para você. Então toda vez que você quiser executar um programa, você tem que pegar o arquivo fonte, fornecer para o interpretador e o interpretador vai executar linha por linha, né? Diferentemente da linguagem compilada, onde você compila uma vez só e já gera o programa executável. Toda vez que você quer executar, você só dá o duplo clique ali no executável, abre o executável ali e ele já sai executando, né? Então a diferença é essa. Aqui você não tem a saída do interpretador como um programa executável. O próprio interpretador executa linha por linha do arquivo fonte. Então, conforme eu falei, toda vez que o programa for executado, o interpretador ele tem que traduzir as linhas ali do arquivo fonte para a linguagem de máquina e executar na hora. Tem que traduzir e executar na hora. É dinamicamente ali. Uma pergunta então para vocês: como é que então você distribui os programas feitos em linguagem interpretada, né? Vamos supor que você construiu um programa, né, que consegue roubar a senha do cartão de crédito dos seus pais e você quer distribuir o programa para os seus amigos, né? E você fez o programa numa linguagem interpretada. Como é que você passa o programa para o seu amigo? Alguém tem alguma ideia?
Cria um instalador para ele, alguma coisa assim? Um instalador. A gente simplesmente tem que dar o código-fonte para a pessoa executar, de algum jeito, é isso. Né? Vitória está pedindo por um exemplo prático de linguagem compilada, de linguagem interpretada. Por enquanto a gente está discutindo conceitos, Vitória, então a gente vai ver depois, né? Depois a gente vai começar a rodar os exemplos aqui, eu acho que vai ficar mais claro, né? Por enquanto eu estou apresentando aqui os conceitos, né? Vai clarear, né? Enfim, que venha, vai vir a luz, né? Então, para você distribuir os programas, você tem que dar o código-fonte, né? É o único jeito. Porque para executar o programa, o interpretador precisa receber o código-fonte para ele executar. Então, se você quer passar um programa para alguém, você tem que dar o código dele. É isso, né? Diferentemente do que você tem nas linguagens compiladas, em que quando você quer passar um programa para alguém, basta você dar o executável, né? A pessoa não precisa receber o arquivo fonte com as instruções, né? Você já dá o executável. Ah, tá bom, né? O que você então precisa para rodar um programa feito numa linguagem interpretada? O executável? Seria o executável na linguagem compilada, né? O interpretador. Tudo bem, Thalia? Ah, é. Então você precisa do interpretador da linguagem, né? Então, se você fez um programa mega ultra magnífico, fez um jogo super da hora e você quer passar para o seu amigo vai ter que ter um interpretador da linguagem na máquina dele para rodar, senão ele não vai conseguir rodar. Ele só vai receber um arquivo lá com as instruções e ele não vai conseguir rodar, né? Ah, caramba, né? Alguém consegue pensar em vantagens e desvantagens desse esquema de você ter que distribuir os programas dando o código-fonte da pessoa tendo que ter um interpretador para rodá-lo? Uai, seria no esquema de ter um software livre, tipo, na mesma ideia? E seria uma vantagem? Você tem que dar o código, né? Como você tem que dar o código, o software virou livre, né? Mesmo que você não quisesse fazer com que ele ficasse aberto, você ao dar o código, né? Enfim, a pessoa tem acesso ao código, né? Enfim, você expõe o seu segredo, né? Imagina que você inventou um algoritmo todo boladão lá, né? Que vale milhões, né? Então, a partir do momento que você tem que dar o código para a pessoa rodar, a pessoa vai ver o que você fez ali, né? Então, a pessoa vai ter acesso ao seu segredo, a pessoa pode mudar o seu código e lançar um outro programa e vender, sei lá, a pessoa pode fazer sei lá o que, né? Então, imagina, por exemplo, se a Microsoft tivesse que dar o código do Office para você rodar o Office, né? Exatamente, tá ali. As pessoas iam, né? As pessoas iam começar a alterar, fazer cracks, né? Nem crack, né? A pessoa ia alterar o próprio, né? O próprio código, ia gerar outro programa ali, né? Enfim. Então a gente tem esse problema. Problema não, né? Essa característica. Às vezes isso pode ser até interessante, né? Às vezes você está no esquema colaborativo e tal, mas às vezes as pessoas não querem dar o código, né? As pessoas querem, né? A gente vive numa sociedade capitalista, né? Hoje em dia as pessoas estão patenteando até algoritmo, né? Já tem gente querendo patentear até fórmula matemática. O cara descobre uma fórmula matemática e quer patentear a fórmula. Gente, que doido isso, né? Enfim. Imagina se o Bhaskara tivesse patenteado lá a fórmula para achar a raiz da equação de segundo grau e toda vez que você fosse achar uma raiz de segundo grau, você tivesse que pagar o royalty para a família dele. Enfim. Então as pessoas hoje em dia querem proteger o segredo de todos os jeitos, né? Enfim, então você tem essa problemática aí. Agora, alguém pode me dar um exemplo de linguagem interpretada? Alguém conhece algum exemplo de linguagem que funcione nesse esquema? De que você pega o código, passa no interpretador e executa? Python? O Python. Eu vou botar. Pode pôr o Python aí nessa lista, né? Pode botar meu código, minhas regras, tá certo, né? Thalia falou sobre o Haskell. JavaScript é um bom exemplo, né? O Haskell, ele tem versões para compiladas e versões interpretadas, né? Existe interpretador, por exemplo, né, o GHC. A Angélica tem experiência com Jupyter, dá para ver claramente isso, né? Você tem o código ali, ele executa o código para você, exatamente, né? Então o Python ele é um exemplo, né? Conforme a Angélica, execução feita linha por linha.
né? Então, o Python ele é um exemplo de linguagem interpretada, mas, na verdade, o Python ele é, digamos assim, versátil, né? Já vou falar melhor por quê, né? Então, vocês deram bons exemplos, né? Então, JavaScript é uma linguagem interpretada, você precisa receber o código para executar. As linguagens de servidor para web geralmente costumam ser interpretadas, né, com poucas exceções. Então, você tem PHP, Ruby, ASP, né, ASP.NET, enfim, essas linguagens costumam ser interpretadas. A linguagem R, né, pessoal aí da estatística, né, pessoal aí que gosta de estatística, o R interpretado também, né? Quem aí já não rodou um programa em R, que precisou receber o código do programa para rodar, né? MATLAB, para quem conhece o MATLAB, né? Como é que se roda um programa em MATLAB? Você recebe lá o arquivo .m e roda instrução por instrução, né? Para quem conhece o Octave também, que é o genérico, né? O genérico gratuito do MATLAB, mesmo esquema. E o Python? O Python eu botei aqui com asterisco, né? Ele está com asterisco aqui porque ele também tá em outro paradigma, né? Que a gente já vai ver. Mas o Python funciona também como linguagem interpretada. E, na verdade, mais do que isso, na maioria das vezes as pessoas usam Python como linguagem interpretada mesmo. Ok, então pergunta para a galera. O que deve executar mais rápido? Um programa gerado em uma linguagem compilada ou um programa, entre aspas, equivalente gerado em uma linguagem interpretada? Eu botei programa, entre aspas, aqui, porque quando você tem a linguagem interpretada, você não gera o programa executável, né? Então a gente costuma chamar esses programas de linguagem interpretada de script, né? É um script com instruções para executar, né? Mas mas é programa também, está executando, está dando instrução, está dando ordem na máquina, entrada e saída com o usuário é programa também, né? Então tem a pergunta, o que deve gerar mais rápido? Um programa numa linguagem compilada ou numa linguagem interpretada? Né? Alguém tem alguma opinião sobre isso para dar? No caso, é a compilada, né? A compilada? Angélica, Vitória, Matheus, estaria. Vamos fazer uma rápida enquete. Aqueles que acham que programas na linguagem compilada devem funcionar mais rápido, por favor, levantem a mão. Eu só estou vendo, nossa, uma galera, né? Um, dois. Tô com preguiça de contar, mas eu acho que tem uma galera, né? Levando em conta que nessas votações sempre tem aquelas pessoas que não votam, né? Votos brancos e nulos, eu acho que tem uma galera considerável aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? Tem umas 12 pessoas aí de mão levantada. Tá aqui, né? Idiota. 12 pessoas de mão levantada e 10, já tem gente desistindo. Beleza, podem abaixar as mãos. Ok. Vamos agora fazer a pergunta oposta. Quantos aqui acham que os programas feitos em linguagem interpretada é que devem funcionar mais rápido? Porque as linguagens interpretadas são dinâmicas, conseguem ler o código linha por linha e executá-lo dinamicamente. Levantem a mão, por favor. 5 votos, né? A maioria está no outro, né? Ok. Votos brancos, nulos, não souberam ou não opinaram. Beleza. Ok. O que deve executar mais rápido? Um programa gerado numa linguagem compilada ou um programa gerado numa linguagem interpretada? Pessoal que votou na compilação, alguém poderia tentar dar alguma explicação de por que acha que o programa compilado deve funcionar mais rápido? O Talvez seja compilador mais devagar. pode otimizar o código. Porque o compilador pode otimizar o código. Mais alguma explicação? Eu achava que era porque demorava mais por causa que ele tem que ler linha por linha e isso demora mais. Por isso que o compilado é mais rápido. Que tem que ler linha por linha. Mais alguma explicação? Eu não gosto muito de falar no microfone, não. Prefiro digitar. Tô digitando tudo. Pode digitar. Ok. Porque já está na língua do computador. Porque você está querendo dizer que a tradução já foi feita, né? E o pessoal ali da linguagem interpretada gostaria de compartilhar de por que acha que os programas feitos na linguagem interpretada funcionam melhor?
Eu penso que é porque ela é igual vou usar Python de referência, é uma linguagem nova, né? Eles devem. E além de ter muitas funções que ajudam, igual você tem muita gambiarra, eu acho que demora muito para você fazer para compilar o programa. Eu sinto que o Python deve ser mais rápida por ser interpretada, isso, eu acho. Entendi. Você está seguindo um pouco naquela linha, né? Python é mais moderno, surgiu bem depois, né? Linguagem C lá da década de 70, né? O Python foi se consolidando a partir dos anos 90, né? Então, né, como o Python é mais moderno, é mais novo, ele deve funcionar mais rápido, né? As coisas mais modernas, mais novas são melhores que as coisas mais antigas, né? Sim. Tá certo, é uma boa filosofia, né? Ok. Thalia está perguntando, todo o código é lido linha por linha. Exatamente, Thalia. Né, faz sentido, né? Tá, beleza, né? Foram bons pontos, né? Aqui no caso, a gente tem o seguinte: a gente tem diversos fatores que podem influenciar a eficiência de um programa, né? Inclusive o próprio programador, claro. Mas, no geral, os programas compilados eles tendem a rodarem mais rapidamente, exatamente conforme apontaram, porque a tradução ela é feita antes da execução, né? O compilador ele traduz para a linguagem de máquina e já deixa o executável ali em ponto de bala, né? Já feita a tradução lá para, né, os bytes lá da máquina, os zeros e uns, já está feita a tradução ali, né? Então ele consegue rodar. É só dar o duplo clique ali e rodar. E no programa interpretado, ele ainda tem que ter o trabalho de ler a linha, traduzir para a linguagem da máquina, para os zeros e uns, para então executar, né, o programa na linguagem da máquina, ali, os bytes, os zeros e uns da vida. Né? Dá para entender? Você tem sempre essa fase de traduzir o programa, né, para a linguagem de máquina, no modelo interpretado. Então, como você tem essa fase da tradução, você tem o overhead, né? Conforme foi a Angélica que falou, às vezes compilar um programa em C demora, né? Como demora para compilar, dependendo do programa, isso é um indicativo do tempo que você leva para traduzir, né, as instruções que estão ali no arquivo para a linguagem de máquina. Né? Então, se você tem que fazer essa tradução em tempo de execução toda hora, então você tem um overhead adicional ali. Né? Então, essa é uma das razões. A outra razão é que, conforme disse o Matheus, ele vai executar linha por linha. Ele tem esse compromisso. Os programas interpretados, eles não têm um compromisso tão grande em fazer otimização do código. Então, se você faz operações estúpidas, ele vai executar todas essas operações estúpidas na ordem que você colocou, de uma maneira geral. Né? Ele não vai tentar, por exemplo, economizar passo otimizando para você. Né? Aqui você multiplicou o valor por 2, logo em seguida você dividiu o valor por 2 sem fazer nada com ele. Num programa compilado, o compilador pode ver que você fez duas operações que se cancelam, né? E não fazer nenhuma dessas operações. Né? E já no programa interpretado ele tem o compromisso de executar linha por linha, ele já não consegue, ele não olha o programa como um todo de uma vez. Ele começa executando uma linha, aí vai executar outra e outra e outra. Né? Inclusive, uma coisa interessante que pode acontecer no programa interpretado, por exemplo, é você errar. Você escreveu um programa de 100 linhas. Aí vamos supor que você errou na linha 95, você cometeu um erro, digitou uma variável errada. O programa vai começar a executar certinho, vai executar. Quando chegar na linha 95, você digitou ali um valor de uma variável errada, ele vai dar um erro de execução e vai abortar a execução. Mas ele vai executar as outras 94 linhas anteriores com sucesso. Né? A linguagem interpretada tem isso. Agora, se você comete esse erro num programa compilado, você não executa linha nenhuma, porque digitei o nome errado da variável na linha 95. O próprio compilador, como ele traduz o programa inteiro antes de você poder executar, ele já vai ver que tem um erro ali e vai dar um erro de compilação e você não consegue executar nada. Né? Conseguem perceber a diferença, né, dos paradigmas? Né? Então, a linguagem interpretada tem isso. Né? Ele vai executando as linhas uma por uma. Né? De repente, você tem um erro no programa, mas o programa executou com sucesso porque você acabou não passando por aquela linha. Às vezes você pula uma linha, né? Você bota ali uma linha de código dentro de um if, por exemplo, a linha tem um erro, mas ela está dentro de um if. E aí aquela linha acaba não sendo executada e o programa executa com sucesso, levando você a achar que você é um excelente programador e que seu programa está totalmente correto.
Dependendo do erro, o interpretador ele até consegue, antes de executar, fala, se o erro for de sintaxe, ele consegue não executar nada, porque fala, tem um erro de sintaxe aqui. Mas se for um erro, você digitou o nome de variável errado, alguma coisa assim, ele vai executar até chegar aquele momento daquela linha com erro e que ele não vai conseguir executar. Fala, não consegui executar essa linha aqui, vai abortar tudo e, enfim, vai virar um pandemônio. É isso. Alguém quer perguntar algo a respeito? Vitória? Desculpa. Eu pensei que você estava... Não, é isso mesmo, eu ergui. Eu não tenho conhecimento, né, em programação, então talvez as pessoas já saibam, mas eu queria te perguntar, já que tem todos esses erros que podem acontecer na interpretada, qual que seria uma vantagem de usar ela e não a compilação? A vantagem é que elas são mais modernas, entendeu? Você não quer estar na moda, né? Você não quer ter, por exemplo, um celular mais moderno do que você tinha há 5 anos, né? Não é legal você estar moderno por dentro de tudo? Brincadeira. Brincadeira. É uma excelente pergunta, Vitória. Muito obrigado pela sua pergunta, né? Eu usei minha bola de cristal, eu previ que a Vitória ia me perguntar isso, né? Por isso eu coloquei a pergunta aqui no slide. Enfim, como vocês podem ver, né, às vezes eu sou meio assombrado, às vezes eu recebo aqui umas mensagens, né, eu ouço vozes na minha cabeça que me dizem o futuro. Né, enfim, então a voz fala, alguém vai perguntar qual é a vantagem da linguagem interpretada. Provavelmente aquela menina lá, Vitória. Tá bom. Então botei a pergunta aqui já especialmente para ela. Mas então, qual é a vantagem das linguagens interpretadas? Será que alguém pode me ajudar a responder? Alguém tem alguma opinião para dar? São geralmente linguagens de alto nível? Linguagem de alto nível. O que é uma linguagem de alto nível? Por exemplo, mais fácil da gente... Não precisa igual, por exemplo, como é que chama? Assembly. Assembly é o mais baixo nível possível. Você tem que pôr de byte por byte. Aí no caso Python seria mais... Ele já traduz tudo para você. Mais fácil de compilar, programar. Mais fácil de programar. Excelente ponto. Alguém tem mais alguma ideia? Angélica falou uma coisa aqui. Você mesmo pode ir verificando se está tudo certo. Né? Baixou uma ideia na sua cabeça para você mencionar isso, Angélica? Porque eu acho que só uma pessoa com conhecimento profundo em linguagem de programação poderia dizer isso. Eu acho, você está certa. Eu acho que você, no fundo, sabe programar, é um excelente programador e está aqui para me testar, para ver se eu realmente sei o que eu estou ensinando, né? Pode falar. Você provavelmente é uma espiã lá da Prograde, né? Você deve ser funcionária lá da Prograde e te implantaram aqui para saber se eu não estou falando alguma besteira. Alguém tinha levantado a mão? Quer falar? Pode falar? Eu levantei sem querer, mas aproveitando o espaço, uma linguagem mais amigável para o usuário seria? Uma linguagem mais amigável para o usuário. Mais fácil de programar, né? Conforme o nosso colega tinha dito. Excelente. Ok, então qual é a vantagem das linguagens interpretadas? Beleza. Primeiramente, a gente tem um interpretador, né, na jogada. Antes, o programa ele era executado diretamente em cima do sistema operacional. Agora, a gente tem uma camada acima do sistema operacional, que é o interpretador. O programa roda em cima do interpretador. Então, como o programa roda em cima do interpretador, se por um lado você ter essa camada a mais deixa a execução um pouco mais lenta, por outro lado ela te dá algumas vantagens, porque agora você tem um interpretador e você lida com o interpretador e não diretamente com o sistema operacional, vamos dizer assim, no mundo ideal, né? Então você consegue um nível maior de portabilidade em diferentes arquiteturas. Eita, não entendi nada, explique isso melhor. O que isso significa? Muitas vezes, quando a gente escreve programas em linguagens compiladas como um C, a gente pode acabar precisando usar, por exemplo, funções de comunicação com o sistema operacional. E aí, se você, por exemplo, usa uma função que só está disponível no Windows, quando você tenta compilar o mesmo código no Linux, por exemplo, você não consegue fazer a compilação, ele dá erro, vai dizer, esse sistema aqui não aceita essa chamada, né?
aí você tem que fazer algum tipo de alteração. É por isso que alguns programas, às vezes, só tem versão disponível para Windows ou só tem versão disponível para Linux. Porque, na prática, quando você faz programas no mundo real, você tem aquele conjunto de instruções que todo compilador em qualquer plataforma deve suportar, mas você, às vezes, precisa usar recursos avançados que só o sistema operacional pode te dar. E aí, se você, por exemplo, usa recursos que estão ali são do Windows, você não vai conseguir compilar aquele mesmo código para o Linux, né? E vice-versa. Agora, na linguagem interpretada, a ideia é que você agora lida com o interpretador, né? Então, a ideia é que uma linguagem bem construída, interpretada, bem construída, você não precisa conversar com o sistema operacional, você conversa com o interpretador. Então, você solicita os recursos para o interpretador, né? Ah, eu quero abrir uma conexão de rede. Isso é uma típica coisa que você tem que solicitar para o sistema operacional. Quero abrir uma conexão de rede para me conectar com não sei o quê. Ah, tá bom. Então, você, ao invés de solicitar um sistema operacional para abrir uma conexão de rede para você se conectar com um servidor, sei lá de onde, você solicita para o interpretador. Então, você dá o código para solicitar para o interpretador. Conseguem ver? Então, o mesmo código ele vai rodar com mais facilidade diferentes arquiteturas, desde que a arquitetura tenha um interpretador para aquela linguagem, sem você precisar mudar o código, né, para lidar com diferentes sistemas. Dá para entender isso? É como se você abstraísse o sistema operacional. Você lida com o interpretador e o interpretador é que vai se virar para conversar com os diferentes sistemas operacionais. É tipo isso. É como se você terceirizasse um pouco a tarefa, algumas tarefas, né? Ao invés de você pedir as coisas diretamente para o sistema operacional, você pede para o interpretador. O interpretador que se vire para pedir para o sistema operacional no sistema operacional que ele tiver. Então, por exemplo, você consegue rodar um programa em Python na sua torradeira, se a sua torradeira tiver um interpretador Python. A ideia é essa. Você conseguiria rodar os programas em qualquer lugar se houver um interpretador para aquele dispositivo. É tipo isso. Então você tem uma portabilidade maior do código, é o que a gente chama. Porque você agora tem uma camada acima do sistema operacional, que é o próprio interpretador, para tentar unificar. E o interpretador é que se vira. Ah, peraí, eu estou no Linux, então eu tenho que pegar essa solicitação de conexão de rede e fazer assim, assim, assado. Ah, peraí, eu estou no Windows, então eu tenho que pegar essa solicitação de conexão de rede e fazer assado, assado, assim. É mais ou menos por aí. Ah, bacana. Fora isso, a gente também tem uma facilidade maior para acompanhar o programa, né? Que foi o que a Vitória, que já é experta em programação. A Vitória, né? Que já é experta em programação, falou, né? Porque, como ele executa linha por linha, é mais fácil de você acompanhar o que está acontecendo no programa. É mais fácil de você entender os valores que cada variável está assumindo em cada passo, né? Porque ele executa linha por linha, fica mais fácil de fazer esse acompanhamento. É o que a gente chama de depuração, correção. Ah, preciso corrigir um bug aqui. É mais fácil corrigir os bugs nas linguagens interpretadas, justamente, né, executando linha a linha ali, né? E você tem também uma facilidade para interagir com o usuário. Isso é difícil de explicar. Mas a ideia é que ter um interpretador ali capaz de interpretar comandos em tempo real te dá uma maleabilidade maior. Vou dar um exemplo que talvez muitos não entendam, mas, por exemplo, imagina que para quem já programou em C, quando você faz um programa em C e precisa que o usuário te digite algum número para você calcular a raiz quadrada dele. Aí vamos supor, se o usuário digita 4, o seu programa te responde 2. Mas o que acontece se o usuário, ao invés de digitar 4, digitar 2 mais 2? Alguém pode me dizer? Vai dar erro, que ele vai ler como string. Vai ler Dependendo da como entrada. string, vai dar erro, exatamente. Vai dar ruim, né? Vai dar erro. Mas numa linguagem interpretada, você tem um interpretador capaz de interpretar comandos em tempo real. Então, numa linguagem interpretada... Opa, fala, Vitória. Já Foi vai você? somar. Não, é a Ana Júlia. Ah, desculpa. Fala, Ana Júlia. Ele já vai somar, né? No caso. Então, o interpretador ele tem essa capacidade de, se o usuário pode entrar com comandos da linguagem e ele, como ele já interpreta comandos da linguagem em tempo real, você pode, usuário, me digita um número. Aí o usuário vai lá e digita 3.14 dividido por 1.8 mais 7 elevado ao quadrado. Como você já tem um interpretador capaz de executar comandos ali, o interpretador nas linguagens interpretadas, ele é capaz de pegar essa entrada, interpretar e gerar o resultado. Então, se você pede um número para o usuário, ele digita 2 mais 2, o interpretador é capaz de pegar esse 2 mais 2, avaliar o resultado e dar 4 e te devolver 4.
Então você consegue, né, essa interatividade maior com o usuário, porque você tem um interpretador capaz de executar comandos da linguagem. Então você pode, por exemplo, fazer programas em que o usuário pode entrar com comandos da linguagem mesmo, e o interpretador ali em tempo real consegue ler as entradas do usuário, que tem comandos da linguagem, e executar ali na hora. Coisa que nas linguagens compiladas é bem mais difícil de fazer. Né? Para fazer isso numa linguagem compilada, você teria que fazer o interpretador em tempo real ali. Espero que tenha dado para entender, né? Talvez fique um pouco mais claro com o decorrer do curso ou da experiência de vocês com Python, né? Beleza. Então, na linguagem compilada, você tem eficiência na execução, você gera um executável, você pode distribuir o executável sem mostrar o código-fonte e você tem um nível menor de portabilidade. Na linguagem interpretada, você tem uma portabilidade melhor, porque você tem o interpretador. É mais fácil de corrigir os erros, de acompanhar o código rodando, né, linha por linha. Né? Mas na hora de distribuir o programa, você tem que dar o código-fonte, né? Enfim. Né? Aí você perde, né? Perde um pouco do controle, você tem que dar, o código está aqui. A pessoa recebe o código e pode mudar o seu código, né? Pode usar seu código para fazer um produto melhor que o seu, vender e levar você à falência. Né? Enfim, hackear o seu código, né? E aí distribuir o código como se fosse seu, com alteração ali, e aí outra pessoa baixa uma versão diferente do código, e aí essa outra versão, né, instala um vírus, rouba o cartão de crédito, sei lá. E a eficiência na execução é menor. Agora, a gente tem que dizer uma coisa, né? Essa questão da eficiência menor na execução, ela já foi mais crítica. Antigamente, as máquinas tinham um poder computacional mais reduzido, né? Então, fazia mais diferença essa questão da compilação e da interpretação. Hoje em dia, as máquinas estão num estado em que, dependendo do que você quer fazer com o programa, o usuário não percebe a diferença no tempo de execução. Então, às vezes, você, por exemplo, pode ter um sistema em que você faz uma operação em 0,1 segundo numa linguagem compilada, e numa linguagem interpretada você vai fazer em 0,5 segundos. Né? Para o usuário, 0,1 segundo a 0,5 segundos, ele não faz diferença. Né? O ser humano, né? Dependendo do que o programa está fazendo, não há diferença. Né? Então, essa questão da execução ser mais lenta, ela, né, em muitas situações práticas, pode acabar não sendo realmente uma desvantagem. Né? Claro, se você está fazendo um programa para fazer os cálculos da trajetória do próximo foguete que vai para Marte, aí são cálculos bem pesados. Nesse caso, o indicado é usar uma linguagem compilada, porque são muitos cálculos muito pesados. Mas agora, se você está fazendo algo que não exija procedimentos pesados, um sistema de informação, alguma coisa que não exija muita conta, né, a linguagem interpretada, apesar de rodar mais devagar, ela vai dar conta do recado. O usuário não vai perceber que está mais lento, né? Enfim, porque dada a velocidade das máquinas de hoje, né? Então, essa questão da menor eficiência, né, nem sempre isso vai realmente aparecer como uma desvantagem. Né? Depende do que o programa faz, né? Então, pode ser, sim, totalmente válido você fazer um programa interpretado para uma determinada tarefa, né? Se essa tarefa não exigir muito esforço computacional, que o usuário não vai perceber a diferença na execução, né? Mas beleza. Então vem uma pergunta. Será que a gente pode ter um meio termo entre os dois universos? E a resposta é que sim, a gente pode. E aí surgiram os esquemas chamados híbridos. Né? A ideia dos esquemas híbridos, né, as linguagens híbridas, é que eles tentaram misturar um pouco dos dois universos. Tentaram misturar ali o melhor dos dois mundos. Né? A ideia é que você consiga ter algumas facilidades da linguagem interpretada e algumas das vantagens das linguagens compiladas, né, numa coisa só. Tá bom, como é que funciona isso aí, né? Hoje em dia a moda é misturar, né? Hoje em dia... Então, beleza. Como é que as linguagens híbridas funcionam? Tudo começa lá no arquivo-fonte. Você ainda tem o arquivo-fonte que tem as instruções todas que tem que ser, né, tem que ser executadas pelo programa. Beleza. Você vai pegar esse arquivo-fonte e esse arquivo-fonte ele vai servir como entrada para um programa especial, que é um compilador, né? Só que esse compilador, ele não gera um executável. Ele gera uma coisa que a gente chama de código de byte. Código de byte. Né? A ideia é que o código de byte ele é uma tradução das instruções do arquivo-fonte
para uma sequência de bytes que diz mais ou menos o que aquele arquivo tem que... Diz mais ou menos não, diz exatamente o que aquele arquivo está pedindo para fazer, que diz quais são as instruções que estão sendo executadas. Só que esse código de byte ele não é executável, né? Esse código de byte é uma convenção que a própria linguagem criou para representar as instruções de uma maneira mais próxima à linguagem da máquina. E aí, para executar esse código de byte, você precisa de um interpretador especial, que é um interpretador de código de byte. É isso. Então, você pega o arquivo-fonte, passa para um compilador de código de byte, o compilador de código de byte gera um código de byte. Esse código de byte é uma tradução do arquivo-fonte. Só que ao invés de estarem as instruções lá em inglês, ou sei lá, né, na sintaxe da linguagem, vai estar lá em zeros e uns, de uma forma um pouco mais próxima à própria linguagem da máquina. Mas isso aqui ainda não é um executável, você ainda não consegue executar isso por conta própria, porque não é a tradução para a linguagem de máquina, é a tradução como se fosse uma linguagem intermediária. O código de byte ele é uma linguagem definida, é uma convenção definida pela própria linguagem de programação. Cada linguagem de programação pode ter seu esquema de código de byte diferente. É isso. E então você ainda precisa de um interpretador de código de byte, né, para rodar o programa. Dá para entender? Tá confuso demais? Esquisito? Ah, o pessoal não tinha o que inventar, nossa, né? É a criatividade humana, né? Beleza. Então vamos lá. Cada vez que o programa foi executado, desculpa, o que tem que acontecer? Ele tem que olhar o código de byte e traduzir as instruções do código de byte para a linguagem de máquina e executar. Tem que fazer tradução. Só que essa tradução ela é mais eficiente do que você interpretar direto do código-fonte. Você já traduz ali para um código de byte que te facilite essa tradução, ao invés, né, de você traduzir de um arquivo que tem as instruções meio que em inglês, né, nos comandos da linguagem, você já gera um código de byte que de alguma maneira te ajude a fazer sua tradução mais rápido, né? Já está mais perto da linguagem de máquina, né, vamos dizer assim. E então você vai lá e executa, né? Você vai lá e executa a partir do código de byte. Então é mais eficiente, é um pouco mais eficiente do que a interpretação direta do código-fonte, porém menos eficiente do que fazer a execução a partir do executável, óbvio, né? Então é como se você tivesse um meio termo, né? A tentativa é de você ter algo que não seja tão lento quanto as interpretadas, mas também não vai conseguir ser tão rápido quanto as compiladas, vai estar ali no meio do caminho, né? Meio termo, né? Enfim, nem tão ruim, nem tão bom, né? Tipo, nem 8 nem 80, né? Jogo de cintura, é mais ou menos por aí. Alguma pergunta? Não? Então, eu tenho uma pergunta para vocês. Como é que a gente distribui os programas nesse esquema da linguagem híbrida? Se eu quero passar meu programa para alguém, o que eu tenho que fazer? Passa o código de byte? Passa o código de byte. Ah, muito bem. Você passa o código de byte. Ao passar o código de byte, você não expõe mais o seu código-fonte. Você só vai passar o código de byte. Então, a pessoa vai receber lá um monte de zeros e uns e ela, né, não vai ver as instruções que você deu. Ah, bacana. Então, você consegue esconder, né, o seu segredo, né, o seu segredo do milhão ali, né? Ah, mas espera aí, mas se você passar um código de byte, a pessoa não consegue, a partir do código de byte, gerar um arquivo-fonte? Se você passar um programa executável, a pessoa não consegue olhar as instruções, né, na linguagem de máquina e gerar um arquivo-fonte? A resposta para essa pergunta é sim e não. Na verdade, a resposta, tecnicamente, sim, é possível você olhar os bytes ali e, a partir disso, reconstituir o arquivo-fonte, né? Mas isso é algo extremamente difícil de ser feito, né? É uma bruxaria absurda, porque você vai ver um monte de zeros e uns ali. É algo muito complicado de ser feito, mesmo para ferramentas automáticas, né? Mas essa é uma área bacana na computação, né? Chama engenharia reversa, né? Que é pegar o código de byte ou o programa executável e tentar montar a fonte original. Mas é algo extremamente difícil de fazer e não há incentivo das grandes empresas para esse tipo de ferramenta, né? Então, você tem produtos muito bons no mercado, por exemplo, para banco de dados, né, para lidar com sistemas em geral, aplicativos diversos. Mas para esse tipo de coisa, as empresas não investem, né, obviamente, por razões óbvias, né, porque isso é algo que seria ruim para elas. Né? Então, basicamente, as áreas da computação que se desenvolvem mais são aquelas que dão mais retorno financeiro. E isso não dá retorno financeiro para as empresas. Né? Quem faz isso é mais hacker, né?
Aquele pessoal ali, né, que gosta de escovar bit, escovar byte, né, gosta de brincar, né? Mas tem uma galera que faz, né? O cara pega o jogo lá, pegou a demo lá do jogo. Ah, a demo do jogo gratuita só libera um personagem para você jogar. Aí o cara tenta olhar lá o executável lá e ele tenta fazer alteração no byte ali para tentar desbloquear os recursos do jogo que estão bloqueados. Tem gente que tenta. E assim vai, né? Tem doido para tudo, né? Mas beleza, então para distribuir os programas, você dá o código de byte, protegendo o sigilo. Legal, né? Meu código, minhas regras, né? Como disse, né? Como foi dito aqui, né? Foi a Vitória que disse isso ou foi a Angélica? Eita, você vê como tá a minha memória, né? Enfim. Ok. O que você precisa então para rodar os programas na linguagem híbrida? O que é preciso? Alguém pode responder? Interpretador. O interpretador do código de byte, exatamente. Então, quem for rodar os programas precisa do interpretador do código de byte. Ah, bacana. Vocês já perceberam isso na prática? Quantos de vocês já baixaram, por exemplo, um programa feito em Java? E na hora que você foi rodar o programa em Java, você não conseguiu rodar e apareceu a mensagem assim, ó, o Windows não consegue rodar esse programa porque você não tem o Java instalado. Quantos de vocês já viram essa mensagem? Ninguém levantou a mão? Eita, ninguém viu? Não, o Matheus. Então, às vezes você vai tentar rodar o programa, ele vai falar assim, ó, não consigo rodar porque você não tem o Java instalado aqui, né? Justamente por isso, né? Porque o Java está nesse esquema. Quando você baixa um programa em Java, na verdade você está baixando um código de byte. E você só vai conseguir rodar se tiver o Java instalado para ele conseguir interpretar aquele código de byte ali. Então, na verdade, aquele Java que você está baixando é um interpretador de código de byte, né? Que chama máquina virtual Java, né? A máquina virtual Java é um interpretador de código de byte no Java, né? Então já dei, né? Já dei o spoiler, né? Java é linguagem híbrida, né? Então tá, beleza. Então, você tem algumas perdas nas linguagens híbridas, você perde um pouco dessa facilidade da interação com o usuário, né? Sem o interpretador ali que vai interpretar comandos da linguagem diretamente, mas você ainda tem vantagens de portabilidade, né? Nas linguagens híbridas, né? E de uma maneira geral, você ainda consegue manter um pouco a vantagem que foi dita anteriormente na questão do alto nível, né? Como mencionaram, né, as linguagens interpretadas, geralmente elas têm um nível mais alto, no sentido de que você consegue dar instruções mais genéricas e você consegue programar mais escrevendo menos, é isso, né? Quando você fala, programação em alto nível, significa que você dá instruções de muito alto nível e ele consegue executar, né? Então, por exemplo, uma linguagem como C, você está num nível mais baixo que no Python. Para fazer uma mesma operação, você tem que, geralmente, programar mais, dar mais linhas de código, né? Porque você tem que dar ali mais instruções, né? As instruções são mais, né, são mais específicas. E no alto nível você tem instruções mais gerais, né? Você dá uma instrução só que já faz o mundo. É tipo aqui, né? Tipo isso, né? As linguagens híbridas, elas meio que tentam manter um pouco disso, algumas, né? Mas não todas, né? O Java, por exemplo, é extremamente burocrático, né? Eu, particularmente, não gosto muito. Né? Mas o Python, por exemplo, ele mantém, né? Então, como exemplo de linguagem híbrida, a gente tem Java, né? O C#, e o Python com asterisco, porque o Python ele pode ser usado tanto como interpretação pura, como nesse modelo, né, interpretado híbrido, né? Geralmente as pessoas usam mais o Python no modo interpretado puro, né? Você dá o código, né, pega o código, faz o que você quiser e seja feliz. Mas se você não quer dar o código, você pode fazer a compilação, né? Você tem o arquivo .py, que é o código Python, e .pyc, que é o Python compilado, né? Que aí você gera o código de byte para ele ser executado, né? Pela máquina virtual do Python ali. Mas o Python ele tem uma filosofia muito liberal, né? Ele é uma linguagem gratuita, é aberta. Então quem está programando em Python geralmente tem essa coisa, né? Não tem por que esconder muito o jogo, né? Então geralmente, né, as pessoas programando em Python, né, liberam o código mesmo. Né? Python tem uma filosofia muito liberal e isso contamina, né, no bom sentido, os programadores que o utilizam, né? As pessoas que usam Python acabam incorporando a filosofia liberal da linguagem. Liberal no sentido de, né, uma linguagem aberta, uma linguagem, né, permissiva, né? Não uma linguagem conservadora. Né? Porque quando você fala liberal, né,
Hoje em dia você pode estar se referindo a alguém que é conservador, né? Ou alguém que é o oposto disso, né? Então o Python é o oposto de ser conservador. Né? Em alguns casos, liberal até demais, né? E a gente vai ver isso, né? E, às vezes, né? Qual é o problema da liberdade, né? Enfim, liberdade exige disciplina, responsabilidade, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Como a gente dá poder para fazer várias coisas, né? Que às vezes outras linguagens não te dariam, você tem que saber usar isso com responsabilidade. Eita, acabou. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ah, tem uma pergunta aqui. O compartilhamento do slide parou. Ah, meu Deus, foi há 2 minutos atrás. Ah, graças a Deus. A apresentação, eu acho que meio que tinha acabado ali. Mas é sério que o compartilhamento, vocês não estão mais vendo a minha tela? É isso? Tá normal aqui. Eu tô vendo. conseguindo ver. Eu acho Entendi. que foi para mim, não sei. Aí agora voltou já, mas não sei por quê. Para mim. Ok, tá bom, Vitória. Me passaram aqui um telefone de uma benzedeira, eu vou passar ele para você também. Né? Talvez você também esteja precisando de benzer, um banho de pipoca, né? Uma arrudazinha, né? Porque, né? Enfim, vou te passar depois. Né? Ok, a gente ainda tem 10 minutinhos, eu tenho mais slides para passar, mas tá, eu vou só comentar o iniciozinho dos próximos slides, né? Porque só para dizer um recadinho básico, né? Mas a gente já está terminando, né? Ok? Então, beleza, né? Essa é a aula 1.2. Eu vou colocar, né? Se Deus quiser, Deus vai permitir, né? Vou me benzer e vou colocar todos os slides ali no Teams, que eu ainda não consegui, né? Mas beleza. Né? Então, só para dizer, né? Por que o Python, né? Antes da gente ver qualquer tipo de comando. Né? O Python ele segue esse paradigma de interpretação, né? Uma linguagem híbrida. Ele está no nível mais alto, né? Então a ideia do Python é a facilidade na programação. Ele é fácil para quem está programando e ágil, né? Então você programa muito mais escrevendo muito menos, se você compará-lo com uma linguagem como Fortran, C, Pascal e até o próprio Java, que também é híbrido, né? Mas é altamente burocrático, né? Então, a ideia do Python é a agilidade no desenvolvimento, é a facilidade, né? Quando a gente está com linguagem de programação, não existe uma linguagem que seja melhor do que as outras em todos os aspectos, né? Você muitas vezes tem aspectos que são conflitantes, né? Às vezes, para você ter uma determinada característica, você tem que abrir mão de outra, né? Eu tenho um ditado, né? Toda qualidade está ligada a um defeito, todo defeito está ligado a uma qualidade. Então, às vezes, para você ter uma determinada qualidade, você acaba assumindo algum defeito, né? Ah, fulano é amigável demais, fulano é mó gente boa, mó gente fina, adoro essa qualidade no fulano. Mas, às vezes, essa qualidade no fulano pode trazer algumas desvantagens para ele, né? Fulano é legal demais, às vezes as pessoas podem acabar se aproveitando dele, passando a perna nele, né? Enfim, então, né? Toda qualidade está ligada a um defeito, né? E todo defeito é ligado a uma qualidade, né? Então, também não vai existir a linguagem 100% perfeita. O foco do Python é a facilidade e agilidade no desenvolvimento, ponto. É fácil de programar, é fácil de fazer as coisas, né? Isso faz com que muita gente que não seja formada em TI, em computação, em sistemas, em gestão da informação, use o Python. Gente da matemática, da estatística, das engenharias, gostam do Python porque ele é fácil de programar, é mais fácil do que as outras linguagens. Então, esse pessoal que não é da área de computação tem gostado muito de programar em Python por conta disso, mais fácil. Mas você tem a contrapartida, né? Ele, por exemplo, não é a linguagem mais indicada se você, por exemplo, precisa fazer os cálculos para mandar o foguete lá para a Lua, né? Para mandar o foguete lá para Marte, né? Porque você precisaria de algo mais eficiente, como C, C++ ou Fortran, alguma coisa assim. Mas hoje em dia o paradigma de desenvolvimento é esse. A maior parte do desenvolvimento hoje não é para fazer cálculos pesados, é para fazer sistemas, né, para fazer coisas onde o modelo interpretado consegue lidar tranquilamente, né? Então o Python ele consegue, né, entrar nesse nicho e ele consegue atender aos mais variados propósitos. E na verdade, mesmo quando você quer fazer cálculos pesados, o Python ainda te dá uma abertura. O Python permite com que você faça uma integração com a linguagem C. Então, por exemplo, às vezes você tem uma parte crítica que precisa fazer cálculos matriciais pesados que você pode fazer em C e se utilizar disso dentro do Python. Então, você tem bibliotecas no Python avançadas, né, que fazem esse tipo de cálculo, né, cálculos avançados de computação numérica, cálculos científicos, de álgebra linear, etc.,
que na verdade foram feitas em C e foram compiladas para o Python, né? E aí você chama de dentro do Python, você roda usando o Python, mas o núcleo foi feito em C, então você ainda vai conseguir a velocidade de execução da linguagem C, né? Você faz um código C, gera tipo uma DLL, alguma coisa assim, uma biblioteca compartilhada, alguma coisa assim, e consegue incorporar isso para dentro do Python. Então você ainda tem esse escape, né? O Python ainda te dá esse escape. Então, com isso, as pessoas acabam usando o Python até para fazer coisas pesadas também, né? Já que você só tem que tomar esse cuidado de certificar que a parte mais pesada você está usando, né, alguma coisa que veio de uma linguagem compilada como C. Ah, mas beleza. Então, com isso, você tem uma comunidade vibrante, né? Adoro essa palavra, vibrante, né? Uma comunidade vibrante, né? Muita gente programando, pessoas se ajudando, e você tem pessoas desenvolvendo bibliotecas que podem ser utilizadas, né, para as mais diversas aplicações, né? Então são muitas bibliotecas. Então você pode querer fazer, quero fazer um programa para fazer a coisa mais bizarra do mundo. Com certeza já tem bibliotecas em Python para te ajudar a, pelo menos, automatizar parte das tarefas, né? E essa é a parte mais legal do Python. Não é como C, né? A distribuição padrão do C tem poucas bibliotecas disponíveis, você acha poucas na internet, você tem que programar tudo na mão, né? O Python já tem muita coisa pronta, né? Nesse ponto, o Python é muito comparável ao Java, né? O Java era uma linguagem que explodiu essa questão da comunidade, né? Há muita gente desenvolvendo bibliotecas que você pode usar e tal, e as pessoas começaram a usar Java também por conta disso. O Python conseguiu se equiparar nesse nível, né? De muita gente disponibilizando bibliotecas e códigos prontos para as mais diversas aplicações. Então, fica mais fácil ainda de programar. A linguagem já é fácil de programar, e quando você tem bibliotecas que te dão funções prontas para as mais diversas finalidades, fica mais fácil ainda. E o Python é mantido abertamente por uma comunidade, né? Como vocês viram, o site do Python é www.python.org. Né? Então ele não está nas mãos de uma empresa, ele não é de uma empresa, de uma organização, não é como C#, que é da Microsoft, não é como Java, né, que atualmente está nas mãos da Oracle, né? Então ele é de uma comunidade de pessoas que dedicam seu tempo livre para fazer a linguagem acontecer. E então né, a linguagem é gratuita, é aberta, né, e essa filosofia vai contaminando os usuários, né? Essa filosofia colaborativa, e as pessoas opinam ali né, nos recursos que a linguagem vai assumindo, nas versões que vão saindo, nos novos recursos, né, ajudando a corrigir bugs na documentação, etc., e fazendo bibliotecas, etc. e tal, né? Então isso é uma coisa bacana da linguagem, né? Então, por favor, quem ainda não fez, se puder, vai lá no www.python.org, baixa e instala o Python, a não ser as pessoas que já vão usar a ferramenta na nuvem, como o Jupyter, o Kaggle, né, ou outras ferramentas, pode usar também, né, mas esteja pronto já para rodar código Python na nossa próxima aula, porque a gente vai começar para valer, entendeu? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para dizer. Não, a gente começa, né, isso aqui já é o Python rodando mesmo, né, então na próxima aula a gente já começa com o Python rodando mesmo. Né? Eu agradeço enormemente a participação de vocês, a boa vontade. Né? Espero que a gente tenha um ótimo curso. Lembrando que vocês sempre podem me procurar, fazer perguntas aqui, por e-mail, pelo canal, né? Por tudo. O seu fica branco.